Jó capítulo 1. Todos acharam? Amém? Aleluias. Jó capítulo 1 diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comemorarem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e vagar e passear pela terra. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu filho Jó? Porque ninguém há nessa terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Acaso não acercaste e concebe a ele a sua casa e todo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Entende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfêmia contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Quando veio a mensagem a Jó, ele disse: os bois lavaram e as jumentas padeciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro dizer: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e levaram e mataram aos fios de espadas. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio, estando os filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito. Eis que levantou-se grande vento do lado deserto dos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou-se o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o seu nome. Amém? Podemos assentar. Só não é proibido parar de glorificar, meu irmão. Essa história é uma história muito linda para mim. De toda a Bíblia, é a que mais me tocou desde quando eu me converti, porque você vai falar de fé, de perseverança, de temor a Deus,
uma referência que nós temos é Jó. Jó, ele era um homem que ele era reto segundo os caminhos do Senhor. E quando ali o Senhor estava ali, imagino eu, no seu alto sublime trono, chegou diante dele os anjos, e no meio ali chegou Satanás. E Deus perguntando, de onde tu vens, Satanás? E ele falou, de rodear e vagar pela terra. E Deus com orgulho, eu imagino que o coração de Deus contemplava para o Jó, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem segundo o coração de Deus. E Deus falou, tá vendo, Satanás, eu não acho nenhum outro como meu servo Jó. Ele é reto, ele é justo, ele é íntegro, ele é bom. E Satanás disse, ele é assim porque ele é abençoado. O Senhor deu para ele filhos formosos, o Senhor deu para ele rebanhos, o Senhor deu para ele riquezas. Eu quero ver se o Senhor tocar em tudo isso dele, se ele continua te adorando, se ele continua sendo o mesmo com o Senhor. E Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os bens que Jó possuía, somente não na vida dele. E nessa noite, Deus permite dizer, será que Deus ele ainda pode dizer sobre nós hoje aqui, se o próprio diabo aparecesse na presença de Deus e perguntasse, e Deus falasse, será que teria algum de nós que Deus poderia dizer que teria orgulho? Que nós seríamos íntegros, que nós seríamos retos diante dele? Nós começamos a caminhada muito bem, assim como diz o ministro Gustavo. Nós, como nos deparamos com Jesus, a gente se entrega. É como se fosse uma piscina. Você tem uma piscina, mesmo que você não sabe nadar, você pula de ponta. E você ali não quer saber se você vai afogar, você se entrega por inteiro. Você se doa de uma tal forma que você é o primeiro a chegar na igreja, você é o primeiro a estar se doando para os cultos, o pastor precisa, você é o primeiro a levantar os braços. Não é verdade? A gente é assim. Mas vão se passando os anos, vão se passando o tempo, a gente vai ficando velho na caminhada, a gente vai ficando preguiçoso, a gente vai deixando de buscar a Deus, a gente vai deixando de ter um íntimo contato com Ele, a gente vai deixando de orar, não é verdade? E nessa noite também uma coisa que o Senhor também falava comigo, muito grande, é sobre o temor que Jó tinha a Deus, porque quando seus filhos ali estavam naquele banquete, festejando, ele tinha muito medo de, porventura, algum deles se embriagasse com vinho e pudesse pensar alguma coisa que pecasse, que ofendesse o coração de Deus. E toda a madrugada ali, ele estava ali oferecendo sacrifícios em favor da vida de cada um de seus filhos, na quantidade de cada um deles. E uma coisa que, quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor, que nós não fazemos muitas das vezes, é deixar buscar o Senhor pela madrugada. A gente, quando vem para o Senhor, a gente se entrega de tal forma que a gente faz loucuras por Ele, não é verdade? Eu me recordo muito bem, no meu início de caminhada, o nosso irmão o ministro Leonardo, ele me contou um testemunho, e no testemunho ele diz o seguinte, que um rapaz, ele acordou no meio da madrugada, e Deus falava com ele, vai lá na praça lá agora, lá, e grita que você me ama e só eu tenho a solução para a humanidade. E ele olhava para Deus assim e falava, Deus, para que o Senhor quer que eu faça isso? Não, voltou a dormir. Aí cobria, imagina eu que ele cobriu até a cabeça lá e ficou, vou ficar quietinho aqui, ainda mais uma época dessa de frio, né? Dá até preguiça de levantar da cama. E novamente o Espírito Santo de Deus incomodou ele, vai lá naquela praça, no lugar tal, e grita que você me ama, que só eu tenho a solução para a humanidade. Ele falou, não, Senhor, tá tarde, coisa. E na terceira vez, aquele homem ouviu aquele clamor de Deus. Ele se levantou, foi lá naquela praça, no meio dela, olhou para um lado, para o outro, já era bem de madrugada e gritou, Deus, eu te amo, só o Senhor tem a solução para a humanidade. E esperou um tempo. No que ele esperou aquele tempo, vem andando lá de longe, no escuro, um jovem falou, cara, eu ia pular daquele prédio ali agora, mas quando eu vi você gritando que Deus, que você amava Ele, que Ele tem a solução para a humanidade, eu vou entregar minha vida para esse Jesus hoje. Eu vou mudar minha vida, porque você disse que tem solução para a minha vida. É forte, porque nós éramos mais sensitivos à voz do Espírito Santo. Nós tínhamos um contato mais íntimo com o Senhor. E esse tema, restaurando o temor, quer dizer isso. Talvez nós andamos na caminhada, nós vamos ficando velho,
Como diz o pastor Tião, aquele pequenininho aqui da Atos 2, crente velho vai virando capeta. É um termo meio assim, meio puxado, né, irmãos? Mas é verdade, porque a gente vai se enchendo de outras coisas, vai deixando outras coisas entrar no nosso coração e vai deixando Deus de lado. E continuando com a história de Jó, a gente vê alguns capítulos à frente. No momento que Jó estava naquele desespero, ele rasga suas vestes, ele raspa sua cabeça e se lança ao pó. Isso é uma forma dele se humilhar diante de Deus, dele dizer: Deus, eu não sou nada, foi o Senhor que me deu tudo, o Senhor tem o poder de tirar tudo. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas vão diante de Deus interessadas em buscar alguma coisa, não é verdade? Às vezes as pessoas têm pregado um materialismo: se você for na igreja, Deus vai te dar isso, uma barganha com Deus. Se você for na igreja, você vai ser abençoado, você vai ter um carro, você vai ser rico, você vai ter uma empresa. Vai sim, Deus vai te abençoar, mas primeiramente Ele quer salvar você. Por que adianta você ser rico, ter o carro do ano, mas ir para o inferno mesmo assim? Não é verdade? É forte, é forte. Eu não sei você, mas eu estou aqui pregando aqui, sabe? E meu coração está disparado, porque esse Deus é tão maravilhoso, o amor dele é tão grande, que eu me sinto tão pequeno diante da presença dele. Eu me vejo como o mais pequeno dos servos. E uma coisa que eu estava pensando, sabe? Antes de vir para cá, Deus falava comigo, assim como aquela guitarra é na mão do pastor Fábio, assim como aquele violão na mão do pastor Hudson, a bateria na mão do Júlio, assim somos nós nas mãos do Senhor. Aleluia! Deus pergunta aqui, onde que Ele te tirou? Nós esquecemos muitas das vezes do nosso primeiro amor. Deus fala aqui que Deus tirou pessoas aqui da droga, tirou da prostituição, tirou do pecado, mas nós esquecemos. Eu não sei você, qual foi a sua trajetória. Na minha família, lá no interior de São Sebastião do Rio Preto, a minha família era conhecida como a família dos enforcadores. As pessoas viviam um certo tempo e porventura elas tiravam a própria vida, amarravam a corda e tiravam a própria vida. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha família. Eu vi muitos parentes, infelizmente, indo embora sem conhecer a salvação, sem conhecer o Cristo. Mas quando Ele entrou na minha vida, eu falei: não vou perder essa oportunidade. As pessoas não davam nada por mim, assim como não davam nada por vocês. Muitos olhavam para mim, falei: você vai ser mais um viciado, mais um noiado. Mas Deus mudou a minha história. Quando Satanás tinha planos para a minha vida, Deus já tinha ido na frente e já tinha mudado a trajetória. E eu agradeço. Deus também quer falar para vocês agradecerem, ter o espírito de gratidão às pessoas que pagaram um preço por vocês. Hoje eu estou aqui, mas alguém pagou um preço por mim lá atrás. E ela se chama Ione Ribeiro de Andrade, minha tia, onde essa igreja começou aqui. Ela ministrava a minha vida: filho, Jesus salva. Eu não sabia quem era Jesus, Eu te confesso que está aqui um roteiro aqui totalmente diferente que eu ia falar. E eu falei com Deus: Deus, o Senhor fala o que o Senhor quiser, eu não vou interferir não, o Senhor muda da forma que o Senhor quiser. Amém? Glória a Deus, a mensagem é dele. E com os meus 9 anos de idade, eu conheci um rapaz chamado Adriano. Ele era um estilo meio roqueiro, andava com coturno e tal, uma camisa Jesus salva, tal. E eu curtia muito rock, eu era muito doido nessa época, sabe? Meu caminho já era de perdição, eu curtia tanta coisa errada, bem novo, mas curtia umas músicas que só me levava pro buraco, que não acrescentava nada na minha vida. Os rock depressivos, pessoas que, sabe, algumas coisas que o mundo prega lá fora. E um dia ele chegou para mim e falou assim:
Cara, existe uma banda chamada Oficina G3. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um grande fã. E ele me mostrou uma música que marcou minha vida. E eu lembro disso como se fosse hoje. O seu amor nos conquistou. O seu amor nos reconciliou. No seu amor nos tornou irmãos, irmãos do sangue, no sangue de Jesus. E nisso eu comecei a falar, legal, cara. Você pode ir para a igreja, mas você pode servir a Jesus. Você pode curtir um som pesado. Você pode curtir um hip hop. Você pode curtir um rap e ali. Mas você tem a presença de Deus. Você é cheio de Deus. As pessoas lá fora estão gritando. Estão correndo atrás de pessoas famosas, mas grito vazio na multidão. Enquanto nós estamos aqui gritando e proclamando que Jesus salva. Jesus vive. A gente tem uma razão de viver. E Ele é Jesus. Eu falo isso agradecendo a Deus, porque Ele mudou a minha história. Se não fosse Deus, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez você não estaria aqui hoje. E Deus quer restaurar o temor na sua vida, porque muitas das vezes nós esquecemos quem Ele é. Nós falamos de um Jesus, mas um Jesus que nós conhecemos de ouvir falar. Um Jesus que as pessoas pregam, que falam, mas a gente não vive. Diferente é você falar do que você conhecer. Você conhece várias empresas, a Oi, NET, Claro, várias empresas, Semig, Copasa, mas você não conhece o dono, você não tem intimidade com ele. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter intimidade, é totalmente diferente. E eu louvo a Deus. Nós somos muito errôneos, às vezes, olhando para as pessoas, por causa talvez de um corte de cabelo, talvez por causa de um piercing na orelha, talvez de uma tatuagem, talvez de roupas, talvez por causa do cabelo grande, nós achamos que aquelas pessoas não têm Deus. Mas Deus diz, tem pessoas que muitas das vezes a gente não dá nada por elas, mas elas são as respostas das nossas orações. Talvez aquele que você mais menospreza, aquele que entra mudo e sai calado, aquele que fica lá no cantinho da igreja, ele é o sacerdote, desculpa, ele é a pessoa que vai trazer a resposta de Deus para a sua vida. Eu não esperava, e quando eu conheci esse rapaz, eu era muito novo, e ele era um rapaz muito influente e tal, todo mundo queria ser amigo dele e tal, mas não era ele, era o Espírito Santo que estava na vida dele. E eu lembro que ele era totalmente fora dos padrões. Ele era da Assembleia de Deus, mas usava uma bota, um coturno. Um coturno de roqueiro mesmo. E tocava contrabaixo ainda na igreja e tal. E foi muito bacana. E nesse longo da caminhada, eu me recordo também de pessoas que passaram pela minha vida e que foram ministradores da minha vida. Existia um jovem que ele estudava numa escola, que as pessoas tiravam muito sarro dele porque ele pregava o evangelho, ele não tinha vergonha. E Deus muitas vezes ele está querendo usar a nossa boca, só que nós nos envergonhamos. Aleluias. Deus está dizendo aqui que tem pessoas que deixou de pregar porque está com vergonha. Tem pessoas que deixou de falar do amor de Cristo porque muitas vezes se sente acanhado. E as pessoas ali começaram a zoar ele, falar, você é pastor, pastorzinho, não sei o que lá e tal, ficava zoando e tal. E ficava tirando um sarro de crente, como todo mundo sabe. As pessoas perseguem. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 25 anos, eu tenho um tempo na caminhada com o Senhor. E eu vendo uma época que quando você falava que era evangélico, as pessoas, ele é crente, não mexe com ele não, hein? Ó, não mexe com ele não, cara, ele é crente. Quando você falava que eu sou de Jesus, causava um impacto tremendo nas pessoas. E hoje, talvez essa camisa que nós carregamos, que é o Cristo vivo, talvez não tenha causado um grande impacto, não porque o evangelho perdeu a força, mas porque o nosso testemunho talvez não esteja sendo legal. É normal, eu erro, pastora erra, pastor Éder erra, todos nós erramos. Mas uma coisa que só a pessoa que tem o temor de Deus e que tem um relacionamento com o Espírito Santo, ela se sente acomodada. O Espírito Santo faz trazer um arrependimento nessa pessoa, que ela se sente entristecida, que ela sente uma ferida na alma tão grande. E Deus está falando aqui,
às vezes nós precisamos pedir perdão a Deus. Tem coisas que nós não apresentamos a Deus, e isso vai gerando uma bola de neve, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e nós vamos só afastando dele. E eu creio, quando você fica mais próximo de Jesus, quando você se entrega para Jesus de uma forma, quando o Pai vai olhar o seu pecado, Ele não vê você, Ele olha e vê Jesus. Ele vê Jesus em você. E como que Ele vai acusar o próprio Filho se Ele não tem pecado? É como a palavra fala, não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você não tem nenhuma condenação. Rodolfo Abrantes fala uma coisa que é verdade. Às vezes a gente fica a vida inteira procurando saber por que Deus quer que a gente se pareça tanto com Ele? Por que Deus quer que a gente chegue tanto perto dEle? Será porque Ele é um Deus vaidoso? Não, é porque toda vez eu chego perto dEle, a gente fica mais parecido. Essa frase do Rodolfo Abrantes marcou minha vida. Eu falei, cara, toda vez que a gente for para próximo de Deus, nós vamos ficar mais parecido com Ele, assim como Jó. Jó era parecido com Deus porque ele era íntimo de Deus. Quantos íntimos de Deus tem aqui nessa noite? Então glorifica ao Senhor porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluias. Todo ser humano passa por um deserto na vida, não é verdade? E Jó, ele passou por um deserto tão grande que os seus amigos foram de encontro a ele. Quando eles viram Jó, eles rasgaram suas vestes e se jogaram ao pó. E ficaram ali 7 dias com ele. Calados, mas estavam ali. E capítulos à frente, ali no livro de Jó, a gente vê que seus amigos começam a questionar Jó. Falar, Jó, você pecou, Jó? Você está em pecado? E Jó, não pequei, não pequei. Eles acusaram Jó de ter pecado. E muitas das vezes a gente passa por desertos, por vales, que é permissão do Senhor. Não é porque Deus é um Deus maldoso que quer te punir, que quer te sacanear, mas Ele quer que você aprenda com o seu deserto. Ele quer te levar à escassez para tirar o melhor de você. Ele fez isso com o próprio Filho. Ele mandou Jesus para o deserto. Depois que Jesus foi batizado por João Batista ali, veio uma voz do céu dizendo, eis aí o meu Filho amado, mas logo depois Ele mandou ele para o deserto. Contraditório, não é? Como que Ele é o Filho amado? Eu não sou pai ainda, mas eu imagino que se você é um pai, você não vai querer o mal para o seu filho. Não é verdade? Sim ou não? Pois é. E Deus mandou Jesus para o deserto ficar ali 40 dias. E nós vimos que não é porque Deus queria castigá-lo, mas porque Deus queria começar ali a formar um homem. Não que Jesus não seria, mas porque ali ele estava sendo preparado para o ministério dele. Sabe, meu irmão, às vezes a gente passa por tantas coisas na nossa vida, tantas lutas, tantas tribulações, que a gente fica perguntando, será que é Deus mesmo? Será que é permissão de Deus? Será que Deus está comigo? Mas Deus manda te dizer hoje, você pode estar passando pelo vale, você pode estar passando pela prova, mas o Senhor, teu Deus, está do seu lado ali, Ele está segurando do seu lado, está segurando a sua mão, Ele está mandando um anjo ali, para te sustentar nessa prova. Por mais que você não creia, mas Deus está do seu lado. Deus nunca abandona a gente, Deus nunca vai abandonar. Pelo contrário, nós abandonamos Ele e vamos embora quando as coisas estão ruins. Eu fico encantado, sabe, de saber de um Deus tão grande e saber que a misericórdia dEle pelas nossas vidas é um tamanho incondicional, né? E vendo a história de Jó, esse homem que tanto sofreu, que passou tantas coisas, mas mesmo assim, ele não murmurou, não voltou-se contra Deus, ele não pecou contra Deus, diz a palavra. E lá no final a gente vê que Deus repreende aqueles amigos dele e faz com que ele queime aquele holocausto ali, pedindo perdão pela vida daqueles irmãos, daqueles amigos dele. E fala com que Jó ore pela vida deles. Sabe, muitas das vezes a gente tem se lançado com pessoas erradas. Muitas das vezes a gente tem deixado qualquer pessoa se aproximar das nossas vidas. Qualquer pessoa saber das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Tem um amigo nosso que
A gente foi um tempo atrás numa reunião com o pastor Fábio de uma empresa que ele gerenciava, e ele falou a seguinte frase: você tem que colar com as pessoas que têm algo para te oferecer. Eu falei, como assim, dinheiro? Eu falei, não, a gente que é menos favorecido tem que colar com alguém que tem de influência, que esteja algo bom para te oferecer, para te acrescentar. E é verdade, porque para te puxar o tapete, para te jogar para baixo, tem muito, mas para te botar para cima, para te colocar para o alto, para te sustentar, são poucos. E esses, por mais que falaram de Jó, eles estavam ali com ele na prova. E às vezes tem pessoas que passam o deserto todo do nosso lado, nos ajudam em oração, e a gente não tem gratidão, não volta para agradecer. Não é verdade? Quantas pessoas aqui já passaram por deserto e Deus mandou pessoas para estar abençoando, para estar orando, para estar auxiliando, que foi a solução dos seus problemas aqui? Quem lembra disso? Tem alguém? Alguém pode contar isso? Eu posso contar. Eu posso contar várias vezes. E nessa noite, Deus quer restaurar o temor, mas Deus também quer que você tenha gratidão, que você enxergue quem Ele é, o seu primeiro amor, que venha voltar diante do Senhor. Amém? Glorifique ao Senhor. Amém? Esse Deus é maravilhoso e Ele está aqui nesse lugar. Amém? Glorifica Ele, querido. Aleluias. Glória a Deus. Nossa igreja hoje tem passado um tempo de modificação. Se você olhar a igreja de uns 10 anos atrás para essa igreja de hoje, a gente tem vivido um período de mudança, não é verdade? As coisas têm sido um pouco mais complicadas. As pessoas antes tinham mais temor a Deus. As pessoas antes de fazer qualquer coisa, elas se reverenciavam mais a Deus. E hoje em dia, às vezes a pessoa, para te dar um passo do Senhor, ela tem vergonha. Às vezes, muitas das vezes, por causa o que as pessoas vão pensar. O que as pessoas vão falar dela. As pessoas hoje têm vindo na igreja hoje, não para buscar a Deus diretamente, mas veio para buscar, muitas das vezes, a bênção financeira, uma resposta. Talvez veio buscar um namorado ou namorada. As pessoas antes tinham liberdade de conversar. A igreja era o seu segundo escape, a sua segunda família. Você passava por luta a semana toda. Você trabalhava, você tinha seus dias de luta. Mas quando você chegava aqui, você sentia paz. Ainda é assim. Mas tem coisas que acontecem na igreja no dia a dia porque as pessoas têm perdido o temor a Deus. Muitas das vezes, o que tem entrado no meio da igreja são coisas que não provêm do Espírito, que é a falança, que é a fofoca, que é a inveja, que é a intriga. Sabe, uma coisa que também me chamou a atenção nesse livro de Jó, é que ele pedia perdão a Deus ali e oferecia um holocausto por causa se algum filho dele tivesse tido algum pensamento de blasfêmia a Deus. E muitas das vezes a gente deixa a nossa mente ser tão bombardeada por setas inimigas do diabo que a gente pensa, é fulano que vai pregar? Ah, o que vai dar isso? Não vou na igreja não. Ah, se fosse fulano que tivesse pregado, teria sido melhor. Ah, se fosse Beltrano que tivesse pregado, teria sido de um jeito. A gente já maquina uma coisa na mente. Só que Deus fala uma coisa, Ele faça o que Ele quer, quando Ele quer, porque a obra é dEle, não é nossa, não é minha, não é sua, não é do pastor, ela é do Senhor. Aleluias, glória a Deus. As pessoas antes tinham mais amor. E uma coisa que Deus começou a falar comigo essa semana, que se a dor do meu irmão não me sensibiliza, eu não sou cristão. Verdade? Porque o mestre, quando ele via alguém com enfermidade, quando ele se deparava com qualquer situação, ele era tão humano, ao mesmo tempo sendo Deus, ele sentia tanto aquela dor daquela pessoa que ele curava ela. Ele transformava a vida dela e ela saía dali. O morto saía vivo, o aleijado saía andando, o doente era curado, porque a dor do ser humano ali, do próximo, sensibilizava o mestre. E muitas das vezes, o que tem acontecido nos dias atuais, a gente vê as pessoas passando por prova, a gente vira o rosto. Pastor Renato falou uma coisa aqui um tempo atrás e é verdade. Se a gente vê um irmão ali, jogado a sarjeta ali,
e ele pediu um abraço, ele pediu um auxílio, a gente não vai, a gente não dá um abraço. Quantos aqui teria coragem de dar um abraço a um morador de rua? Quantos aqui teria coragem de abraçar um morador de rua e levar a palavra de Deus? Muitas das vezes é muito fácil a gente ser cristão, colocar nossa Bíblia debaixo do braço e fingir que nada está acontecendo lá fora. E outra coisa que Deus quer falar também, as pessoas têm confundido as coisas. Muitas das vezes, aquela varoa vai lá cumprimentar aquele varão, ele acha que aquela moça está com segundas intenções, e quando aquele rapaz vai cumprimentar aquela moça, ela acha que ela está com segundas intenções, e pega aquilo e vai fazer fofoca. Deus está falando aqui hoje, que Ele quer tirar essa fofoca, Ele quer tirar toda intriga, todo espírito de divisão, todo espírito de rebelião contra a casa dEle, porque aqui é casa de oração. Casa de oração. Deus quer tirar todo o comércio. E eu imagino Jesus, naquele tempo ali, quando ele estava no templo, quando ele entra ali, que ele vê aqueles comerciantes ali naquele lugar, e ele pega uma moeda ali e vê, de quem vem esse rosto aqui? E as pessoas respondem para Jesus ali, é de César. E Jesus responde, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, e começa a jogar aquelas barracas pro alto ali. Deus está falando que muitas das vezes não tem comércio no coração aqui da igreja, mas tem outras coisas que tem tomado o lugar dele. A soberba, o egoísmo, o achar que nós somos melhores. Que se não fizer isso, não for do meu jeito, da minha vontade, eu não vou. Se a pastora fizer isso, eu vou virar a cara, não sei o que lá. Joga essas bancadas fora. Joga esse espírito de rebelião fora. Joga essa soberba fora. E deixa o coração ser transformado pelo temor, pelo Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Eu costumo falar muito, às vezes, com Deus, lá na porta de casa lá. E aconteceu um fato comigo um tempo atrás, que eu até comentei com a pastora, que foi muito engraçado. Eu tinha tido um dia meio complicado, sabe? E tinha acontecido coisas que tinham me chateado e tal, eu tava um pouco nervoso e tal. E para mim não subir para minha casa nervoso e tal, minha casa tem que subir uma escadinha para subir e tal, eu peguei e coloquei minha moto onde eu guardo lá e fiquei sentado na moto lá, e Deus falou para mim. Minha mãe tem um Cadete 95, 96, um carrinho mais antigo, vermelho, e a gente deu o nome para ele de Tomate. Cadetinho chamado Tomate. E direto e reto, esse carro ele dá um probleminha lá e de vez em quando ele gosta de andar rebocado, sabe, irmão? Igual tem muito crente da igreja também que gosta de andar rebocado. Ó, pastor, tô contigo, ó. Tá nada, vai lá, ó. Só quer pegar viagem, né? E eu olhando para aquele carro ali, Deus me falou uma coisa. Falei, olha para você ver que legal. E Deus começou a me levar no tempo de fabricação daquele carro, aquele primeiro projeto. Como que foi tirar aquele ferro ali daquela mineradora, como foi aquele processo ali de funilaria, aquele processo de mecânica, de elétrica, como foi ele estar ali na concessionária novinho e folha e tal, como foi o prazer do primeiro dono tirar aquele carro zero ali e andar, como foi o segundo dono e como foi até chegar na nossa família. E Deus falava comigo a seguinte frase: esse carro tem muito tempo rodado, ele precisa de manutenções, ele precisa muitas das vezes de uma retífica, ele precisa de apertar um parafuso, ele precisa de uma troca de óleo. Assim é a vida do cristão. Ele precisa de uma retífica com o Espírito Santo tem vezes. Tem cristãos que vai passando 5 anos, 2 anos, 10 anos, 30 anos na igreja e vai ficando velho, vai ficando cansado, vai ficar começando a pegar no tranco, vai começar a ter que empurrar ele, vai ter que começar a rebocar ele. Mas Deus te trouxe no lugar certo, porque Ele trouxe na oficina do Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. Hoje vai ter troca de óleo aqui no Espírito Santo aqui. Hoje vai ser feita a troca de óleo aqui. E o mecânico dos mecânicos, o engenheiro dos engenheiros, ele está aqui essa noite, ele se chama Jesus Cristo. Eu não sei se você consegue entender, mas Deus fala com a gente nas mínimas coisas, nas coisas mais simples. Um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão tremendo, Ele usa coisas materiais, coisas simples que a gente dá menor valor para falar conosco.
E eu perguntei, Deus, o Senhor está me usando um carro, um bem material? Não é nem um carro tão novo assim, o Senhor está me usando e tal. E Deus falou assim, as coisas espirituais são reflexos, as coisas terrenas são reflexos das coisas espirituais. E Deus continuava falando comigo, que assim como tem doenças no mundo físico, também tem doenças no mundo espirituais. Tem crentes aqui também que estão numa amnésia tão profunda, que estão dormindo. Tem crentes que estão na cadeira de roda espiritual há anos, que sua vida não anda, que sua vida com Deus está sempre tendo que ser empurrada, que está sempre paralisado. Ele começa muito bem, ele começa a buscar, começa a ser cheio da presença de Deus, mas a outra hora ele vem e fica parado. Tem cegos espirituais, assim como tem cegos carnais. Tem pessoas que são mudas, que perderam a fala. Elas profetizavam antes, elas criam, elas falavam e acontecia, mas elas pararam de profetizar. Elas deixaram que a incredulidade, que talvez a dúvida, que talvez a dificuldade tenha afastado ele do temor e da fé cristã. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para te reformar, para te fazer sair daqui um carro belo, lindo, maravilhoso, com direito a isso filme, com direito a roda, com direito a rebaixamento. Tem pessoas aqui que têm colocado a credibilidade em lugar errado, têm acreditado em coisas erradas, que não têm depositado a fé em Cristo Jesus. Sabe, um dia eu estava perguntando a Deus sobre uma frustração, uma coisa que me aconteceu há muitos anos atrás e tal. E Deus estava me falando que era hora de eu deixar o velho, de eu largar o velho para trás. Deus me falava o seguinte, que a gente fica muito fadado, muito preso a coisas passadas. Assim como você tem um móvel lá na sua casa que não serve para nada, está rasgado, está cheio de poeira, mas você não joga aquilo fora, aquilo fica ali paralisado na sua vida. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Tem coisas que nós vivemos, que já foram, já passaram. Tem traumas na nossa alma, que nós insistimos em permanecermos com aquela coisa. E Deus está te mandando hoje, joga isso fora. Pega tudo que for velho na sua vida hoje e joga fora. Aí você pergunta para mim, irmão, 10 anos atrás eu era do manto, eu vivia no monte. O demônio passava ali, na hora que eu ia pegar o chinelo para orar ali, esse aí é vazado, vai orar o crente aí, ó. Você não é mais não? Começa a plantar hoje, começa a fazer uma nova plantação. Mude a tua forma de plantar. A pastora Alessandra, ela sempre nos ensina que se você não está gostando da sua colheita, mude a sua semente. Mude a forma como você está plantando as coisas. Sabe, e continuando falando desse amigo que eu conheci lá na escola um tempo, ele não tinha vergonha nenhuma de pregar o evangelho, as pessoas tiravam muito sarro dele, falavam, você é o pastorzinho, pastor, ficava zoando, pastor, filho do pastor, não sei o que lá, aleluia, irmão, tal. E um dia ele ficou irado lá com o rapaz lá que ficava perseguindo muito ele, e a gente, calma. Aí o cara falou assim, pastor, e fez uma piada lá, e tirava muito sarro com ele lá, ele pegou e virou assim, e falou assim, tô profetizando aqui agora. Você está me perseguindo, mas tudo que eu estou sentindo, você vai sentir na pele, porque você vai ser crente. E passou-se os anos e tal, a gente voltou a se encontrar e tal. Aí o nosso amigo aqui, o Jeff que toca guitarra aqui, ele foi fazer um workshop há uns 3, 4, 5 anos atrás, não me lembro bem a data, numa igreja, e a gente foi lá prestigiar ele e tal. Aí nós entramos na igreja e tal, não conhecia ninguém, sentamos lá atrás, né? Aí na que a gente olha pro lado, olha quem tá lá, cutucamos assim, você viu quem tá ali? Aí a gente olhou meio assim, né, meio sem graça, tal. Aí perto de nós, a paz do Senhor. Olha assim, paz do Senhor? Paz do Senhor tá me zoando. Falou, não, eu era igual Paulo, persegui os crentes, agora passei a ser perseguido, sou servo do Senhor agora. Eita glória! Deus manda te dizer essa noite, não pare de pregar o evangelho. Talvez você ache que é tempo perdido, que é tempo furado, mas lá na frente você pode plantar essa semente, outro pode germinar, mas você terá essa pedra na sua coroa, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e o que Ele prometeu Ele vai cumprir.
Talvez você fale de Jesus para uma pessoa que hoje, essa pessoa não tem um efeito tão grande e tal, mas essa palavra que você falou, que você profetizou na vida dessa pessoa, pode ter certeza que esse fruto vai germinar. Porque o semeador, Jesus Cristo, Ele semeou, e Ele vai regar e você vai colher. Você vai colher esse fruto. Deus também permite dizer aqui hoje que nós nos afastamos dele porque nós deixamos de fazer coisas que nós fazíamos antigamente. Talvez como esse rapaz aí, que eu contei nesse testemunho que o meu irmão Léo contou, talvez você não teria coragem de gritar. Antigamente você teria coragem de falar para qualquer um: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Mas hoje talvez você tenha se calado. E Deus quer que você abra sua boca e profetize. Eu me lembro que quando eu ouvi esse testemunho do Leonardo, eu fiz um propósito com Deus. Todo dia eu saía para trabalhar, eu trabalhava em Contagem, eu saía bem cedo, 5h30, 5 e pouco da manhã. E eu saía da minha rua, e minha rua tinha que subir um morrinho para ir pro ponto de ônibus e tal. Minha casa fica abaixo da rua. Aí, quando eu tava subindo e tal, subindo, eu fiz um propósito com Deus. Falei: Deus, eu vou gritar que eu te amo e vou sair quebrando, porque se algum vizinho sair aí, vai chamar a polícia, achar que eu sou doido. E eu lembro que eu fiz isso um bom tempo. E Deus estava me trazendo essa memória. Filho, você lembra quando você fazia isso? Você tinha coragem de gritar que me amava, que você tinha coragem de falar do meu amor para qualquer pessoa, você não tinha vergonha, você talvez não se deixava acovardar, talvez. E Deus fala que Ele quer que a gente volte às primeiras obras. Ele quer que você volte às primeiras obras, ao teu primeiro amor. Quando você tinha Ele como centro de tudo, quando Ele era o seu tudo e Ele era o seu Deus, e você era o filho amado dEle. Eu posso dizer que, como Jó, eu perdi tudo. Nós perdemos tudo. Meu pai ficou doente. E nós morávamos numa casa há 13 anos. E meu pai, como ele não estava com a cabeça muito legal, a gente abandonou a casa que a gente morava e a gente foi morar de favor. E a gente vendeu a casa muito barato na época e tal. As pessoas falavam que ele era um louco e tal. As pessoas falavam que não sei o que lá, agora não sei o que, você é crente, não sei o que lá, não dou nada por vocês e tal. E a gente passando uma dificuldade muito grande financeira, meu pai enfermo, as pessoas da família própria apontando o dedo pra gente. E Deus sempre suprindo, sabe, não faltava nada. Deus mandava ali mantimentos. Às vezes quando a gente não tinha dinheiro pra nada, Deus mandava, sabe, não sei de onde vinha não, mandava mantimentos. A gente teve um dia que a gente assustou, chegou uma compra lá em casa lá, a gente não tinha R$1 no bolso. E eu glorifico a Deus porque foi a mão de Deus. E a gente perdeu a nossa casa, a gente tinha muito tempo que a gente morava lá, era um lugar bacana, a gente já conhecia todo mundo, já tinha um vínculo de amizade com a vizinhança e tal, e a gente veio para um lugar que a gente não sabia o porquê, mas era propósito do Senhor. Deus usou a boca da minha tia alguns anos antes, lá no interior, e falou assim, mandou uma revelação para o meu pai, falou aqui, ó: você firma, Joaquim, com Deus, porque vem sobre você uma grande enfermidade. E meu pai não conhecia Jesus, meu pai, ele tinha fé em Deus, mas ele não gostava muito de crente, sabe como é que é? Eu ia na igreja de vez em quando com essa minha tia, mas ele não era muito legal, não gostava muito de crente e tal. E eu vi que depois, quando a gente perdeu essa casa e tal, Deus abriu uma outra porta, a gente conseguiu comprar uma casa maior. A outra casa que eu morava tinha 3 cômodos, essa que eu moro hoje tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma garagem para 2 carros. Deus multiplicou, mudou minha vida, assim como fez a vida de Jó. E eu posso falar, se você não crê em um milagre, eu sou um milagre vivo. E a gente vê no final da vida de Jó, que Deus restitui tudo o que ele tinha. Deus restitui, dá novos filhos. Deus faz dele aquele homem mais rico, mais próspero, mais rico daquele tempo, daquela terra. Sabe, às vezes Deus faz algumas coisas e a gente não entende o porquê.
Deus te tira de lugares, Deus te leva para lugares desconhecidos, e você muitas das vezes fica questionando a Deus, mas Ele tem um propósito. Quando minha tia começou a me levar para essa igreja, a minha família era toda destruída pelo álcool. Meu pai era um alcoólatra, meu pai quebrava tudo dentro de casa. Meu pai chegava e a gente tinha medo dele, a gente escondia debaixo da cama, a gente tinha muito medo dele. A gente não tinha mais aquela figura paterna, mas a gente via alguém como um estranho, alguém violento, alguém agressivo. E Deus mudou ele, tirou, porque as pessoas viam ele como um beberrão, um pinguço. Deus fez ele ser um servo de Deus. E eu te falo porque Deus, Ele fez, assim como Ele fez na vida de Jó, Deus tirou algumas coisas, mas lá na frente eu fui ver que era plano dEle, porque Ele tinha um plano de salvação para minha vida, para minha casa. Você jovem que está aqui essa noite, talvez você tenha muita raiva do seu pai. Eu tinha muita raiva do meu pai. Eu tinha uma mágoa tão grande do meu pai, que, sei lá, porventura eu falei, não, se eu crescer, ele fizer alguma coisa, eu não sei se eu deixo passar, eu ceifo a vida dele e tal, não sei o que lá. E Deus tirou isso do meu coração, Deus mudou. Deus me fez ver um pai amoroso, me deu uma nova vida, e hoje eu tenho ele como exemplo de caráter, é meu herói. Talvez você, jovem, que entrou aqui essa noite, você vê seu pai, talvez ele ali na sarjeta ali, você fala, esse não é meu pai não, esse troço, não sei o que lá. Ora por ele, profetiza sobre a vida dele, porque um dia eu profetizei, eu falei, com toda a minha fé, eu vou ver um dia minha família toda dentro servindo o Senhor, e Deus cumpriu. E o que Deus tem falado aqui essa noite, que as pessoas têm deixado de abrir a boca para profetizar, para ficar fazendo outras coisas. É muito fácil você falar uma piada suja, é muito fácil você falar da vida do outro, é muito fácil você apontar o dedo, você acusar, mas é difícil você profetizar. Nós somos errôneos, sim, nós erramos, nós pecamos, mas nós sabemos como voltar ao primeiro amor, ao princípio. Nós sabemos como voltar. E nessa noite aqui, Deus quer que você volte, que você traga o seu coração. Deus permite dizer, Deus me permite dizer que essa noite, onde você tem deixado o seu primeiro amor? Deus me permite dizer aonde você deixou as primeiras obras. Você se lembra, filho? Você se lembra, filha? Quando dava o dia de você vir para o culto, você vinha ansioso, só para me conhecer um pouco mais, só para ficar mais perto de mim. Você se lembra quando eu era a atenção das suas madrugadas? Você se lembra quando você se sentia pesado, cheio de problemas, cheio de tribulações, você sentia que eu te pegava no colo? Tem pessoas aqui que Deus está falando que já pegou no colo, mas se esqueceram dele, assim como um filho. Quando a gente é pequeno, a gente quer muito o colo dos pais, não é verdade? A gente quer ficar ali no colinho, aconchegado, mas a gente vai crescendo, a gente vai caminhando, a gente vai se esquecendo como que é ter um afago, ter o colo de um pai. E Deus está querendo te dar um colo nessa noite. Deus está querendo pegar pessoas aqui no colo essa noite. É tremendo, é tremendo, é tremendo. Não tem como falar de um amor tão grande. Um Jesus que foi capaz de descer do céu, obedecendo à vontade de um Deus, e se entregou completamente numa cruz pela minha vida e pela sua. Nós fomos feitos para ser atraídos por Deus. Desde quando Deus nos criou, nós temos a necessidade de estar perto dEle. Não porque Ele é um Deus vaidoso, mas porque toda vez que nós chegamos perto dEle, nós ficamos mais parecidos.
Às vezes a gente se distancia tanto da presença de Deus que a gente nem sabe mais com o que a gente se parece. Desde quando o homem caiu ali em Gênesis, Deus tem levantado profetas, homens direcionados por Deus, para direcionar o homem de volta ao caminho. Todos os homens falharam, todos eles pecaram, erraram como eu, como você. E eu imagino na minha mente, na minha cabeça, no meu entendimento, que Deus ali olhou para todos os lares: a quem mandarei, a quem recearei. E Ele olha ali e vê seu filho. Ele vê: filho, desce lá. Desce lá, porque vai ter em 2017 um povo numa igreja chamada Atos 2 que vai clamar pelo teu nome. E Jesus desce. Imagine para um rei. Eu não sei se você tem essa noção. Eu imagino que um rei é uma pessoa muito rica, muito cheia de posses. Uma pessoa que é cheia de confortos, de luxos, que tem vários servos ali servindo, dando tudo na mão. Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou todo o seu reino, tudo aquilo que Ele tinha para nos servir. Ele passou de ser servo para ser um humilde carpinteiro. E Jesus passou a servir a humanidade. Ele serviu de sacrifício vivo, o Cordeiro vivo dos céus, que tira o pecado do mundo. E não precisa mais, como nós lemos aqui, que Jó fazia, ofertar holocaustos, porque o próprio holocausto vivo desceu do céu e morreu numa cruz há mais de 2000 anos para salvar a minha vida e a sua. E Ele está aqui nesse lugar. Se você crê, comece a glorificar, porque Ele está vivo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Não pare de glorificar. Vou chamar o ministério de louvor para estar ali na frente aqui. Esse Deus maravilhoso.